Meu nome é Caio, tenho 34 anos, e até pouco tempo atrás eu jurava que entendia o que era confiança. Quando conheci a Lídia, tudo foi diferente. Ela era linda, intensa e falava o que pensava, do tipo que olha no fundo dos olhos e não desvia. No começo, eu achava aquilo tudo um furacão, mas um furacão bom, sabe? Ela dizia que o amor só era verdadeiro se fosse livre, que fidelidade não precisava ser sinônimo de prisão. Eu era mais tradicional, ciumento até, mas o jeito dela me fazia questionar tudo que eu achava que sabia. Namoramos 2 anos antes de casar, e foi só depois da lua de mel, numa noite regada a vinho e beijos no sofá, que ela soltou: "Você já pensou em abrir a relação?" A pergunta me engasgou por dentro. Eu ri, nervoso, como quem espera que seja uma piada. Mas não era. Ela falava sério, disse que confiava em mim, que o amor dela era meu, mas que o corpo podia ser partilhado sem que isso diminuísse nada entre nós. A ideia me incomodava, mas também me provocava. No fundo, eu sentia uma curiosidade que me deixava excitado e desconcertado ao mesmo tempo. Criamos regras. 1. Sempre com consentimento de ambos. 2. Nada de repetir com a mesma pessoa. 3. Transparência total. Tudo deveria ser contado. Nosso primeiro encontro com o outro casal foi tenso, mas excitante. Lídia parecia radiante e eu, apesar do ciúme queimando por dentro, fingi que estava tudo bem. Com o tempo, me acostumei. A liberdade dela me dava liberdade também. E, por mais estranho que pareça, isso nos uniu ainda mais no começo. Voltávamos dos encontros com vontade um do outro. O sexo, depois de cada aventura, era mais intenso do que nunca. Mas tudo começou a mudar com uma visita em especial. O nome dele era Alan, um cara que Lídia conheceu sozinha por um aplicativo. Ela me mostrou fotos, descreveu como foi o encontro e, claro, garantiu que tinha sido só aquela vez. Tudo dentro das regras. 2 semanas depois, Alan apareceu aqui em casa, dizendo que tinha esquecido um casaco. Eu achei estranho. Eles tinham se encontrado num hotel, por que ele viria aqui? Foi só um desencontro, ela disse, com aquele sorriso que antes me encantava, mas agora me soava ensaiado. Depois disso, Alan começou a aparecer mais vezes. Às vezes ligava tarde da noite, mandava mensagem mesmo sabendo que eu estava do lado dela. Lídia dizia que era ele que não aceitava o fim e que ela estava bloqueando, ignorando, evitando. Mas algo não batia. Teve uma noite em que acordei com o barulho de risos vindo da cozinha. Quando levantei para ver, não tinha ninguém. Lídia disse que era um vídeo no celular. O detalhe, tinha 2 taças na pia e o casaco de Alan pendurado na cadeira. A partir dali, eu parei de confiar cegamente. Comecei a observar mais, a me questionar, a revisar cada palavra dita e, pela primeira vez desde o nosso acordo, senti que algo estava saindo do controle. Eu só não fazia ideia do quanto. Depois daquela noite das 2 taças na pia, eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes. E, quando a gente começa a procurar, sempre encontra. Lídia estava diferente, continuava linda, sensual, carismática, mas havia algo por trás dos olhos dela, como se, por trás do brilho, houvesse um cansaço. Ou uma mentira pesada demais para carregar sozinha. Passei a notar ausências pequenas, mas constantes. Uma ida ao mercado que durava mais de 2 horas. Banho à noite com o celular junto. Sorrisos contidos enquanto digitava mensagens que supostamente eram de uma amiga da faculdade. Só que uma noite eu fiz algo que nunca pensei que faria. Olhei o celular dela enquanto ela dormia. Não achei nada, nenhuma conversa com Alan, nenhum número suspeito. Só que aquilo, ao invés de me tranquilizar, me incomodou ainda mais. Parecia tudo limpo demais. Como se ela tivesse apagado tudo. No dia seguinte, decidi tirar satisfação. Você ainda fala com aquele cara, o Alan? Ela me olhou, fingindo surpresa. Claro que não, Caio. Achei que já tinha deixado claro. Ele passou dos limites, sim, mas eu cortei tudo. Você acha que eu mentiria? Era difícil argumentar contra aquele olhar. A segurança dela me fazia duvidar da minha própria sanidade. Talvez eu estivesse mesmo vendo coisas. Talvez fosse só o ciúme me sabotando. Mas aí vieram as visitas. Na terça, quando cheguei mais cedo do trabalho,
havia uma moto parada em frente de casa. Quando entrei, Lídia estava trancada no banheiro e a janela dos fundos, que sempre ficava fechada, estava escancarada. Na sexta, escutei alguém bater na porta às 3h da manhã. Quando me levantei para ver, Lídia já estava no corredor, me segurando. Deixa, amor, deve ser algum bêbado perdido. Vai deitar, eu vejo. Ela abriu a porta sozinha. Quando olhei pela fresta do quarto, vi ela conversando com um homem. Não consegui ver o rosto dele, só o vulto de alguém alto, de jaqueta. Ela falava baixo, quase sussurrando. Ele gesticulava. Em seguida, ela fechou a porta, voltou para o quarto e se enfiou debaixo do edredom como se nada tivesse acontecido. Não falei nada naquela noite, mas algo dentro de mim tinha virado. Não era mais desconfiança, era certeza. No sábado, enquanto ela dizia que ia no Pilates, resolvi segui-la. Discretamente, de carro, ela foi direto para um prédio residencial do outro lado da cidade. Estacionou, desceu e Alan estava lá, esperando na entrada. Eles se abraçaram como quem se encontra depois de meses. Beijo na boca, intimidade de quem nunca parou. Aquilo me destruiu, mas não foi embora. Esperei. 2 horas depois, vi Alan descer, sozinho, com um sorriso idiota no rosto, como se tivesse ganhado um troféu. Só que não entrou no prédio. Virou a esquina e foi direto para minha casa. Sim, minha casa. Fiquei atordoado. Liguei para Lídia na hora. Ela atendeu como se estivesse na sala de espera de um consultório. Tá tudo bem por aí? Perguntei, tremendo. Tudo tranquilo, amor. Comecei a dirigir e só conseguia pensar em uma coisa. Quem diabos é esse cara? E o que ele quer tanto com a nossa casa? Cheguei em casa com o coração martelando no peito. Estacionei o carro uns metros antes, desci devagar, com medo do que poderia encontrar. A casa estava silenciosa, a luz da sala acesa, a porta trancada por dentro. Toquei a campainha como um estranho. Demorou alguns segundos até alguém abrir. Não era Lídia, era Alan. Ele me olhou com aquela calma nojenta de quem não tem vergonha. Nem medo. Você é o Caio, né? Entra aí, a Lídia já tá chegando. O mundo girou. Fiquei parado, encarando ele por um momento. Tinha vontade de socar, de gritar, de fazer alguma coisa que fizesse tudo voltar ao controle. Mas entrei. A casa estava diferente. Algumas coisas fora do lugar. O copo favorito da Lídia na mesa. Almofadas no chão. O cheiro de perfume dela no ar. Fresco, recente. Você tá fazendo o que aqui? Consegui dizer, com a voz falhando. Ele sorriu, como se minha pergunta fosse irrelevante. Lídia não contou. A gente decidiu parar de se esconder. Chega de joguinhos. Você não precisava descobrir assim, mas já que viu tudo. Ela contou o quê? Que estava apaixonada, que o acordo de vocês já era, que estava cansada de mentir. Cada palavra dele era uma faca cravando fundo. Meu sangue gelou, meu corpo não reagia. Aquilo era real. Lídia tinha se apaixonado por esse cara. Esse. Estranho, ela deixou eu entrar, me deu a chave, disse que era hora de te contar tudo. Não consegui responder, fiquei sentado no sofá, encarando o nada, até ouvir a chave girando na porta. Lídia entrou, parou ao me ver, o olhar dela carregava culpa, mas também alívio. Caio, eu ia te contar, juro, mas eu não sabia como, as coisas saíram do controle. Você deu a chave da nossa casa para ele. Ela abaixou os olhos. Silêncio, era a confirmação que eu precisava. Lídia tentou se justificar, disse que tudo começou inocente, que era só sexo, como tínhamos combinado. Mas depois, ela e Alan começaram a se ver mais, conversar, dividir coisas. Ele era divertido, mais ousado, fazia ela se sentir viva. Disse que comigo tudo parecia seguro demais, estável demais, e às vezes, Caio, a gente precisa do caos para lembrar que tá vivo. Aquilo doeu mais que a traição em si. Eu queria gritar, expulsar os dois, mas fiquei paralisado. Alan, o tempo todo, agia como se fosse o dono da casa. Andava de um lado para o outro, mexia nas coisas, abria a geladeira. Lídia parecia não perceber ou não se importar. Então ele soltou. Mas relaxa, Caio, a gente pode resolver isso de forma adulta. Quem sabe rola um novo acordo, né? Foi nesse momento que entendi, Alan não era só um amante. Ele era um manipulador,
Ele estava jogando e jogando bem. Tinha entrado na nossa vida, nos nossos pactos, nos nossos corpos e agora queria invadir até nossa mente. Lídia não estava mais do meu lado. Ela já tinha cruzado a linha e eu era o único idiota que ainda acreditava que podia consertar tudo. Me levantei, peguei minha mochila, meu notebook, o pouco que me pertencia ali. Lídia tentou me impedir, falou que a gente podia conversar, que ainda me amava, mas era tarde demais. Antes de sair, olhei nos olhos dela e disse: "Você não destruiu só nosso acordo, você destruiu quem eu era quando confiei em você." E fechei a porta, mas a história ainda não tinha acabado. Fiquei uma semana fora de mim, dormindo mal, comendo pouco, tentando entender como deixei tudo chegar àquele ponto. Me peguei revisando nossas conversas antigas, vídeos, lembranças, procurando sinais, pistas, qualquer coisa que dissesse, aqui foi onde tudo começou a ruir. Mas a verdade é que nem sempre há um momento exato. Às vezes a traição escorre por debaixo da porta, silenciosa, e quando você percebe, já está afogado nela. Mas não foi o fim, porque uma noite, enquanto tentava esquecer tudo no fundo de uma garrafa de uísque barato, recebi uma mensagem. Número desconhecido, ela não é quem você pensa, ele também não, abre os olhos. E junto, uma foto, Alan e Lídia, dentro da minha casa, mexendo no meu computador. Não tive tempo de pensar, corri para o meu e-mail, para o meu banco e percebi o que tinha passado batido, movimentações estranhas. Meu nome em contratos que eu nunca assinei, pagamentos altos para contas que eu não reconhecia. A conta conjunta, zerada. Alan e Lídia não estavam apenas juntos. Estavam me usando, me manipulando, me destruindo devagar. A ficha caiu com um gosto de fel. Não era só traição amorosa, era um golpe. E eu fui o otário perfeito. Foi então que o Caio romântico, o marido que queria salvar o casamento, morreu ali. No lugar dele nasceu outro, mais frio, mais calculista. Esperei a hora certa. Fiz cópias dos comprovantes, recuperei mensagens apagadas, fui juntando provas como quem prepara uma armadilha. E quando achei que tinha tudo, bati à porta da casa que um dia foi minha. Quem atendeu foi ela. Caio, o que você está fazendo aqui? Conversar, só conversar. Ela hesitou, mas me deixou entrar. A confiança ainda estava ali, enraizada. Acreditava que me tinha sob controle. Alan estava no quarto. Saiu com um sorriso cínico, como sempre. Voltou atrás. Tá disposto a conversar como adulto agora? Tô sim. Vamos conversar. Me sentei. Mostrei tudo. As transferências, os prints, os documentos. O rosto de Lídia empalideceu. O de Alan permaneceu impassível. Quer me ferrar? É isso. Ele disse, rindo. Boa sorte com isso. Foi tudo consensual. Você assinou? Assinei nada. Falsificaram. E agora tenho provas. Levantei com calma, tirei o pendrive do bolso e o coloquei na mesa. Enviei cópia para um advogado e deixei outra com um amigo. Se acontecer qualquer coisa comigo, qualquer coisa, essa merda toda vai pra polícia e vira um escândalo. Alan deu um passo à frente, o rosto mudando. Pela primeira vez, vi medo. Você tá blefando. Tenta pra ver. Eles não disseram nada, me deixaram sair. No dia seguinte, Lídia tentou me ligar. Mensagens, áudios, lágrimas digitais, dizendo que tinha sido levada pela situação, que não queria me machucar, que ela manipulava, que ainda me amava. Não respondi, não queria mais respostas. Queria paz. Mudei de cidade, novo trabalho, novo apartamento. Cortei laços, apaguei tudo, mas de vez em quando ainda sonho com a porta da minha casa se abrindo e Alan entrando como se fosse o dono. E eu, impotente, mas no fundo não sou mais o mesmo. Aprendi que o amor pode ser uma arma e às vezes quem você ama é quem te destrói por dentro. E agora eu vigio, eu observo, porque sei como é cair. E sei que, se um dia alguém tentar me derrubar de novo, não vai encontrar o mesmo homem inocente.